Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos com o professor Rafael. Professor, o que é química medicinal? Química medicinal é o estudo da interação que as pequenas moléculas têm com o nosso organismo. Por exemplo, todas as moléculas que entram no nosso organismo, sejam de alimentos, de medicamentos, o ar que a gente respira, elas vão interagir com as células que estão dentro da gente. Então, o estudo de química medicinal visa entender como é que dá essa interação dessas moléculas que são estranhas para o nosso organismo e como o nosso organismo reage em relação a elas. Por exemplo, quando a gente tem uma doença, uma dor de cabeça, por exemplo, uma dor, a gente quer tratar essa dor, a gente quer se aliviar, quer se livrar dessa dor. Então você toma um medicamento, e o medicamento vai mudar o seu estado fisiológico, aquele estado que você está com dor naquele momento. E a gente estuda exatamente isso, como que essa molécula interage com esse organismo, por onde ela passa, qual é o alvo molecular, né, qual a proteína que ela se liga para poder aliviar a dor, e depois essa molécula tem que ser eliminada. Então, dentro da química medicinal, a gente estuda todas essas etapas. E a cristalografia, como que ela encaixa nisso? A cristalografia ela é um método biofísico de estudo de moléculas muito interessante, porque basicamente ela nos dá a possibilidade de conhecer qual que é a estrutura de uma determinada proteína. Por exemplo, e não só proteína, mas quaisquer outras moléculas, né? No nosso caso aqui, a gente tem muito interesse em proteínas, porque proteínas é basicamente tudo aquilo que nos constitui, né? As principais funções do nosso organismo são moduladas, né? São feitas por proteínas. Então, estudar a estrutura da proteína nos dá a ideia da função daquela determinada molécula. E por isso que a gente usa cristalografia. Basicamente, o que a gente faz? A gente pega essa proteína, concentra ela, põe ela em alta concentração, e daí ela cristaliza de uma maneira bem ordenada. É uma precipitação. A cristalização é um processo de precipitação muito calmo, muito lento, e com isso a proteína fica cristalizada na forma sólida. E aí a gente pega esse cristal, que é um cristal mesmo, daqueles que a gente imagina de cristais bonitos, com faces bem definidas, a gente coloca na frente do raio-x, de um feixe de raio-x, e esse feixe de raio-x, ele vai bater nessas moléculas que estão lá dentro daquele cristal e espalham. E esse espalhamento, ele nos dá a informação da posição onde está cada átomo que compõe aquela molécula. E isso faz com que agora a gente tenha ideia de como que aquela proteína se estrutura, qual que é a estrutura geral dela, e sabendo a estrutura, agora a gente pode fazer, por exemplo, o desenvolvimento de novas moléculas que vão se ligar naquela determinada estrutura. Professor, conte um pouco para a gente da sua atual pesquisa. Então, a minha atual pesquisa visa exatamente fazer essa interface entre a cristalografia e a química medicinal, com o objetivo bem claro de fazer a descoberta de novos medicamentos para uma doença parasitária, que é a malária. A malária é a principal parasitose que a gente tem no mundo hoje. É a doença parasitária que mais mata. Para você ter uma ideia, ela mata por volta de uma pessoa por minuto. Ou seja, no tempo dessa entrevista aqui, algumas pessoas já morreram, e a maioria dessas pessoas, 75%, foram crianças com menos de 5 anos de idade. Então, é uma doença que tem um impacto mundial muito grande, que tem um apelo social bastante elevado também, exatamente porque crianças é a população mais sensível, e a gente sabe de uma coisa? A gente tem tratamento, e é eficaz. Mas mesmo assim é a parasitose que mais mata no mundo. Então, se a gente não fizer alguma coisa hoje para tratar essa doença daqui 10 anos, a gente vai estar com um cenário muito pior. Então, o meu objetivo é exatamente esse: utilizar cristalografia e química medicinal para fazer a descoberta de novos tratamentos para a malária. O que te motiva em continuar produzindo ciência no Brasil? Como eu falei, eu fui financiado a vida inteira pelos impostos brasileiros, entendeu? Eu sou um contribuinte, meus pais são contribuintes, vocês, todos nós aqui somos contribuintes. Então, eu acho que o que mais me motiva é exatamente todo esse investimento que foi feito em mim, eu tenho que voltar para a sociedade de uma maneira bem clara e, quem sabe, aí, com uma inovação que vai permitir para o Brasil
desenvolver, por exemplo, novos medicamentos, e com isso vai mostrar que aqui no Brasil a gente consegue fazer isso, vai gerar emprego aqui para a nossa população, a gente vai motivar os nossos estudantes de mestrado e de doutorado a vir para essa área, porque mostra que é uma área que é possível de fazer pesquisa de qualidade, e com isso a gente vai conseguir finalmente dar o que merece a nossa população brasileira, que é tratamento, ter uma vida adequada aí para continuar batalhando. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.